Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Mais uma vez isso. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
Olá, irmãos, tudo bem com vocês? O que nós entendemos como salvação pela graça? Salvação pela graça é o jeito de encontrarmos nossa libertação da morte eterna em Deus. É o nosso livramento da condenação do pecado. É o nosso habeas corpus assinado por Jesus Cristo na cruz. Irmãos, nós recebemos essa salvação sem precisar pagar nada. Não é por mérito, não é por barganha, não é por esforço humano, por esforço próprio. Quando nós lemos texto como o de Atos, no capítulo 16, nos versos 31 e 32, que diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e sua casa. Será que essa pequena palavra, creia, pode nos trazer dúvida quanto à nossa salvação? Essa é a nossa devocional de hoje, com o título Apenas Creia, tema abordado por Elyse Fitzpatrick em seu livro devocional Dúvida, como cultivar confiança na promessa de Deus. Há um outro texto também, Efésios 2, no versos 8, que está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas é só isso? Ouvir e crer? É isso mesmo, crer somente. Esse texto também tem sido alvo de dúvidas sobre salvação. Me lembro de uma irmã que certa vez me abordou na EBD, quando ela ouviu esse texto, e disse: pastor, eu não consigo entender essa passagem. Como assim? Eu não preciso fazer nada? Como assim só pela graça? Irmãos, para muitos, o somente crer é uma resposta rasa, sem fundamento para o Evangelho. Faça o que eu posso fazer. Afinal, nós queremos provar que somos capazes em fazer alguma coisa para auxílio próprio. Quem sabe subir escadarias de uma outra igreja, praticar o alto flagelo, né? Fazer tantas outras coisas que eu, no meu esforço em si, posso ajudar na minha salvação. Às vezes nós agimos assim. Acreditar naquilo que não vemos é depositar confiança naquilo que está além de nós. É confiar em outra pessoa. Isso é natural. Algumas vezes a gente, por causa da nossa natureza corrompida, pecadora, ela gera em nós desconfiança. E aí, irmãos, temos como exemplo comparativo a figura de Naamã. Quando nós lemos lá em 2 Reis, no capítulo 5, nós percebemos a história de um comandante de exército, um homem respeitado, honrado, poderoso em ações, em suas estratégias, mas fraco no corpo, porque no seu corpo havia uma doença, a lepra, que deteriorava dia após dia. Então ele fica sabendo, por intermédio da sua escrava, que lá em Israel havia um homem de Deus que poderia curá-lo. Então o que ele faz? Ele pega bens com o objetivo de pagar por sua cura e parte para Israel. Quando o profeta Eliseu sabe que Naamã se aproximava, ele então nem vai recebê-lo. Ele envia o seu mensageiro e informa que a cura para Naamã estava no ato de mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Gente, era só isso. Mergulhar no rio 7 vezes. E aí ele ficaria purificado. Esta era a orientação do homem de Deus. Mas aí aflora o coração humano. Naamã pensou assim: que humilhação! Banhar logo nesse rio? Por acaso eu vivo numa região onde tem rios melhores? Gente, eu sou um cara preparado. Eu não poderia. Ele não poderia pedir para mim para subir na mais alta montanha, para bater um touro, quem sabe pegar um leão pela juba? Possivelmente ele ter pensado assim. Para Naamã, irmãos, o pedido parecia humilhante. Ele era, afinal, um comandante do exército, esperava algo muito mais que ele pudesse fazer.
Mas nós vemos na história desse homem que os seus servos o convencem a fazer o simples. Então ele acata a ordem, ele faz o que ele tinha que fazer e é curado. Sabe, irmãos, na história da nossa fé, em ocasiões que olhamos para o espelho, muitas vezes nós não vemos o nosso rosto refletido, mas vemos a imagem de um Naamã, que olha com desconfiança para a graça. Cada um com seus modo de pensar, com seu orgulho, com a sua imposição, buscando força no seu próprio mérito para provar que é necessário fazer alguma coisa para ser salvo. Mas é só pela graça. Crer somente. Essa deve ser a base da nossa fé. Lembre-se que essa fé, ela não vem de nós mesmos. A fé dada por Deus nos serve como um óculos espiritual que nos faz enxergar a graça, o sacrifício do Filho, faz entender que é nele que nós somos justificados. É passar a confiar no invisível e descansar. Isso é crer. A nossa confiança vem do Senhor, que se sacrificou em nosso lugar. E por causa da nossa iniquidade, ele derramou o seu sangue puro. O sangue de um justo. Hebreus 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, não haveria perdão. Então Jesus sofreu na carne o meu e o seu pecado. Ele apagou na cruz a nossa culpa. É pela fé, queridos, que nós aceitamos a graça. Reverendo Hernandes Dias Lopes, na sua pastoral Salvação, Mérito ou Graça, ele escreve assim: a fé é o meio da salvação. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. Somos salvos pela morte de Cristo na cruz. E recebemos essa salvação por intermédio da fé. A fé é a apropriação da salvação pela graça. Logo, irmãos, a fé e graça caminham juntas. Pela fé nós recebemos a graça salvífica de Cristo. Não porque nós temos mérito algum, mas somos salvos pela obra de Cristo e não pelos nossos esforços. O que devemos fazer então? Confiar na voz do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da necessidade de receber o sacrifício de Cristo na cruz. Olhar para a cruz e entender que Jesus Cristo morreu por nós, porque nós não teríamos condição alguma de voltarmos ao nosso Deus. A ira de Deus era sobre nós. Nós somos justificados por Cristo. Não há condição alguma nossa de fazer alguma coisa por nós. É crer somente. Descansar no Senhor, que nos justificou diante de Deus. E aí eu pergunto, podemos confiar no ato salvífico de Cristo por nós? Sim, nós podemos. Afinal, é a única condição de recebermos salvação mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima. E fiquem com Deus.